Maceió do NSC que bate pelas ruas, Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua. Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a do ali é bem maior, decepção. Pedir mão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto. Ei, minha gente, eu tô completamente viciado nos vídeos do TikTok. Vocês já viram? É basicamente uma pessoa sozinha, em uma mesa, ao fundo uma música de Nadson e um texto na tela tipo: é assim que eu fico quando eu ouço aquela do Ferinha. Ah, agora como eu fico nessa casa, com o sorriso e o choro no rosto. Cê vem aqui me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não pôr pra esse erro gostoso. Se vocês não conhecem, vocês já estão errados, mas tudo bem. O Nadson é um cantor lá do interior do Sergipe e as suas versões das músicas de sucesso bombam aqui onde eu moro. E além de tudo, ele defende a luta dos entregadores. Mais um do repertório que machuca. Aquele abraço especial pra todos os motoristas de aplicativos. Mas isso aqui é um espaço sério, então vamos falar de coisa séria. Na semana passada, o governador Paulo Dantas completou seus primeiros 100 dias. Não exatamente isso, porque ele tinha assumido o governo, chamado mandato tampão, vocês lembram, no ano passado? Mas na nova gestão, com o seu secretariado novo, já são 100 dias. Pesado demais. Eu fui dar uma olhada no que é que os jornais e os colunistas de política falaram sobre esses 100 primeiros dias do governo Paulo Dantas. Aí eu me deparei com uma matéria na Gazeta de Alagoas, do dia 15 de abril, que no título, tá? Paulo prioriza cuidar de pessoas nos primeiros 100 dias de governo. O curioso é que o jornal é de um dos candidatos mais ferrenhos na última eleição a governador. É muito curioso que a manchete seja tão complacente com ele. Bom, na matéria que é assinada, a gente ainda pode ver frases como, abre aspas, o olhar do governo não garantiu apenas a cura dos males do corpo, mas também do bolso, fecha aspas. Ou ainda, abre aspas, a gestão democrática com a maior participação feminina da história de Alagoas segue sendo também a de maior acolhimento da população vulnerável. A fome, maior desafio de todos os antecessores, em sua gestão ganhou prioridade, com os restaurantes populares que, em 100 dias, distribuíram 150 mil refeições, alimentando a esperança de dias melhores para a população de baixa renda. Fecha aspas. Bom, o que a gente pode perceber é que, da perspectiva do governo, a imagem que se tenta passar é de uma gestão que olha para a diversidade de gênero e para a fome. O que cê sente quando cê mente? O colunista político Odilon Rios preferiu destacar outro número, o de investimentos. São 400 milhões de reais investidos em 345 obras. Já Ricardo Mota preferiu falar da existência ou não da autonomia do governador frente a seus padrinhos políticos, o senador Renan Calheiros e o presidente da Assembleia do Estado, Marcelo Vitor. Todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas se quer procurar, procurar. Se quer vasculhar, vasculhar. Tá bom. Chega de Nadson. Deixa eu falar um negócio. Eu chamei 3 pessoas para me ajudar a entender esses 100 dias. A já colunista desse espaço, Alice Oliveira, que dispensa apresentações. E aí, Homero, beleza? Falando aqui diretamente do Fórum Nordeste de Mulheres Negras, de poder organizado pela Rede Mulheres Negras de Pernambuco. E a bancada não podia ficar de fora, né, nesse momento. Estou aqui em Recife, discutindo estratégias de ocupação dos espaços de tomada de decisão. Chique, viu? Veja só, diretamente de Recife. A Alicia também ficou com os abraços desse episódio. Antes de mais nada, mandar um salve, né? Mandar um salve pra galera que tá escutando. Tem uns amigos meus aqui já escutando o Flau Podcast. Um salve aí pra rapaziada, pra mulherada. Agora vamos embora pro que interessa, vamos analisar a conjuntura da política alagoana. Tá massa, compa. Mas me fala, o que você tá achando desses 100 dias?
o governador Paulo Dantas, ele já assume esse cargo anteriormente, né? Então, a gente entende o governo Paulo Dantas, inclusive, como uma continuidade de um projeto de concentração de poder, né, que existe no nosso estado. Então, são as famosas oligarquias, né, que permanecem dentro dessa estrutura. E aí eu tenho percebido que o governo Paulo Dantas tem tentado se desvincular um pouco dessa imagem construída pelo Renanzinho, né, pelo governador anterior, que foi uma gestão muito popular, inclusive não popular no sentido de trazer avanços significativos para o povo, né? Mas durante a pandemia foi uma gestão que tomou decisões muito acertadas, né? E acabou tendo uma avaliação positiva no final do mandato. Mas dentro desse conflito, né, que eu tenho observado entre o Paulo Dantas e essa tentativa de desvincular a imagem deles, saía problema para essa galera resolver, né? E o que é que isso influencia, né, na nossa vida? Inicialmente, no início da gestão, né, do Paulo Dantas, a gente viu um problema muito sério com os servidores da educação, os contratados, uma ruptura muito incisiva, né, muito repentina com os contratados da educação, e a gente teve um problema de vários professores acabando ficando sem emprego de uma hora para outra. Uma avaliação muito negativa, assim, né, para início de mandato, que impacta diretamente na vida dessas pessoas. Outra coisa que eu queria falar é que o governador, acho que há 2 meses atrás, divulgou um relatório da Secretaria de Segurança Pública como se Alagoas tivesse avançado nas questões referentes à segurança pública e à mortalidade, né? Só que o governador escondeu, obviamente de forma proposital, o assassinato das pessoas negras, que inclusive a gente já ficou sabendo que está para sair um novo relatório sobre os casos de racismo em Alagoas, que tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Então, é a continuidade, né, velho? A gente enxerga dessa forma. É a continuidade de um projeto de poder que não pauta políticas públicas para a população pobre, para a população periférica, para as mulheres, para os LGBTQIA+, para as pessoas negras. É a continuidade desse projeto e é também um projeto de exclusão e extermínio dessas populações, né? É o que a gente tem observado. Então, para a gente não muda muita coisa, né? A gente vem de uma gestão do Renan Calheiros e agora com o Paulo Dantas, então a gente tem os mesmos desafios, se não piores, né, com o aumento dos casos de racismo, por exemplo, para que a gente possa enfrentar. Eu também conversei com o jornalista Cadu Amaral. Ele é repórter de política da Tribuna Independente. Você vai observar uma coisa interessante, como é diferente o tratamento de Dantas em relação ao Renanzinho quando a pauta é movimentos sociais. O Paulo Dantas é um governo de continuidade. Continuidade dele no mandato pejorativamente chamado tampão, que já era a continuidade do governo Renan Filho. Então, o Paulo Dantas, nesses 100 dias, ele tem dado continuidade às ações que já vêm sendo realizadas em Alagoas, né, com algumas potencializando algumas ações específicas, como a questão do CRIA, né, potencializando como a questão do Escola 10, esses programas mais de transferência de renda. O Paulo Dantas, ele tem um perfil um pouco diferente do Renan Filho em algumas questões, né, quando você olha o todo, mas bastante diferente no lidar com movimentos sociais, com movimento sindical, etc. Né? O Paulo Dantas, ele é muito mais acessível nesse sentido do ouvir. Não quer dizer que ele acate as demandas, que ele acate as reivindicações, mas ele para escutar. Né? Tanto é que ele recebeu os movimentos agrários nesse Abril Vermelho agora, no Palácio República dos Palmares. O Renan Filho era mais duro nesse jogo, por ter um perfil mais pragmático, né, digamos assim, vai resolver, então ele já botava um secretário, ou ele nem atendia, já cumpria o que ele achava, o que ele lia da demanda, ele já cumpria ou não, já decidia antecipadamente, né? Mas a gente tem, por exemplo, essas duas diferenças entre os dois governos, né? Em Alagoas é um governo de continuidade, e aí
se cobra do Paulo Dantas uma característica própria, uma diferenciação maior em relação ao Paulo Dantas, mas é muito isso, né? Um governo de continuidade. A gente também tem a participação do advogado e militante do PCB, Antônio Gá. Ele chamou atenção para outras questões. Dialogando um pouco sobre a conjuntura alagoana desse um pouco mais de 100 dias do governo Paulo Dantas. São várias as dimensões que a gente pode captar e debater essa conjuntura, mas eu acho que o que mais se evidencia nesses últimos meses são alguns problemas decorrentes de questões financeiras do estado de Alagoas. Primeiro, eu acho que na base disso está também a relação das parcerias público-privadas dentro desses setores, mas não só. Há atrasos também nos contratos específicos de fornecedores e nos contratos de meio de mão de obra, terceirizados, entre várias outras dimensões. E esses atrasos e esses problemas, eles não são monocausais, eles estão inseridos, principalmente também pela decorrência das mudanças das taxas de ICMS, pelo desespero do governo Bolsonaro, também na questão dos combustíveis, mas também por uma gestão, possivelmente, de ano eleitoral, do Paulo Dantas e também do governo anterior, do governador anterior, do Renan Calheiros Filho. Se fosse uma chapa de não continuidade, e até mesmo se o Dantas não tivesse governado nesses últimos meses, eu acredito que seria um tratamento como uma herança maldita recebida do governo passado. Nós temos, sim, essa dimensão e você vê pelos gestores atuais da saúde e da educação atacando os secretários anteriores, já que atacar ao governo anterior, você teria o próprio Paulo Dantas ou um aliado do Paulo Dantas atual, que é o Renan Calheiros Filho. Esse bate-cabeça e essas disputas internas estão se dando, inclusive gerando desgastes, tanto com o deputado estadual eleito, o Aires, que foi da Secretaria de Saúde do governo passado, como também o antigo secretário de Educação, Rafael Brito. E isso você leva a um dilema atual e também algo que já era esperado. O governador Paulo Dantas, ele e foi escolhido principalmente pelo presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Vitor, que é o principal padrinho político e influência e que mais influencia o governo de Paulo Dantas. Obviamente, você vai ter o apoio do Renan Calheiros pai e do Renan filho, mas muitas vezes a contragosto e não apoiando algumas questões centrais. E você vai ter esse dilema, principalmente localizado também em figuras influentes do governo passado que não mais fazem parte do governo, como o secretário da Fazenda, Jorge Santoro, que saiu recentemente, mas mesmo figuras como o próprio Enio Lins, que tinha uma função importante do PCdoB, de tornar o governo um pouco mais republicano. E a participação dele no governo não se deu por conta do partido, mas por conta da sua influência e da sua participação na política alagoana. O governo Paulo Dantas vai ter que lidar com essas duas questões, né? Tanto do lado positivo dessa maior abertura para figuras ligadas a movimentos sociais, como disse o Cadu, que inclui também figuras ligadas ao campo progressista no secretariado, né? Você tem o Basile, a Maria na Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos, né? Professor Fábio em Ciência e Tecnologia, que você pode acompanhar no Twitter, dá para ver que é uma figura muito em diálogo com o campo progressista, mas ao mesmo tempo essas mudanças nas secretarias de saúde e educação, é bom ficar de olho para ver o que pode acontecer, né? Saíram de duas figuras mais ligadas, entre aspas, ao campo técnico, né? Mesmo que sejam figuras da política, como o Rafael Brito e o Alexandre Aires, e foram substituídas por figuras muito mais próximas à política, né? É ficar de olho para ver nessas duas secretarias o que pode acontecer agora, né? Vamos ficar de olho. Acho que é isso, compas. Antes de me despedir, eu queria deixar um recadinho bem importante que o Gá falou aqui num dos áudios. Fiquem com essa reflexão. Até a próxima. Abraços. Nós temos que nos aliar a esses movimentos consolidados e construir novas alternativas, organizações sindicais, organizações de bairro, organizações políticas e partidos políticos. Então, para quem está me ouvindo, se alguém me escuta, participe, se some, se articule e vamos tentar constituir um Alagoas
possível. Uma Alagoas que é possível porque a gente teve uma Anísio da Silveira, porque a gente teve no nosso território Quilombo dos Palmares, a gente teve Graciliano Ramos, a gente teve Jaime Miranda, a gente teve Selma Bandeira, tivemos Laura Brandão e Otávio Brandão. Não é casual e a gente pode construir muito mais. Essas questões e esses problemas não vai ser criticando uma esquerda abstrata no Twitter, não vai ser por meio de uma terceirização de problemas para as organizações existentes, vai ser em cada um assumir sua responsabilidade e, mais que isso, não só assumir como cada um, tentar organizar coletivamente espaços de debates e de ação. E eu acho que é isso. Isso é Dani Bones.